Amém, queridos? Pode assentar, fique à vontade. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Só para mim ter uma ideia, quantos estão vindo aqui da região norte? Tem alguém da região, bastante gente, nordeste, tem gente aí do nordeste também, centro-oeste, sudeste, galera grande, sul, estamos no sul, né? Amém. Que bênção. Nós, assim, eu tenho orado e pensado muito nessa possibilidade da gente dar uma retomada aqui no REDEC, né? Acho que a última reunião que nós tivemos foi no início da pandemia, né? A pandemia gerou um desacerto total. Mas já tem o quê? Uns 4 anos? Uns 4 anos, né? Mas a gente tem visto a importância da gente, dessa reunião, apertar os nós da rede, né? Consertar as redes e fortalecer as nossas conexões. Existe realmente, assim, vamos dizer assim, um poder exponencial, né? Quando a gente se organiza, se une. Eu gosto muito desse conceito de rede. Por um lado, também, a gente trabalha muito assim dentro de uma perspectiva assim, descentralizada, né? Não quero nada centralizado na minha pessoa. Mas é importante a gente poder ter esses encontros. Inclusive, depois nós vamos divulgar o próximo encontro, né, do ano que vem, para que você possa também se organizar e a gente, vamos dizer assim, poder fazer essa rede crescer de maneira informal, descentralizada, mas ao mesmo tempo também onde a gente tem os nossos encontros e a gente possa sinergizar nosso potencial, os nossos relacionamentos, as conexões, né? Quer dizer, a gente tem muito realmente a ganhar trabalhando nesse conceito aí de uma rede de aconselhamento. Mas sejam todos aí muito bem-vindos. Espero que esse seja um tempo de muita edificação, comunhão, né? Que a gente possa ter bastante mesa. Procurei trazer alguns preletores, que são pessoas que têm tido muita evidência nas suas regiões, né? É impressionante, porque uma das minhas propostas, desde o início que eu comecei a entrar, principalmente nessa área do aconselhamento, foi só multiplicar conselheiros, né? Porque a primeira necessidade que você sente é essa, multiplicar conselheiros, grande a seara, né? Poucos são os conselheiros. Então, vamos dizer, essa demanda pastoral é impressionante como isso cresceu. Até eu fiz um videozinho compartilhando um pouco sobre isso, né? Entre 2010 e 2024, nós tivemos um acréscimo em torno de 20 milhões de novos crentes que passaram a frequentar as nossas igrejas. Então, imagina a demanda que isso não significa. E, normalmente, essas pessoas estão chegando assim, bem destruídas, né? Com todo esse avanço do progressismo aqui no Ocidente. Graças a Deus que especificamente no Brasil, apesar do progressismo ter crescido muito, a igreja cresceu mais, né? E realmente a igreja é imparável, mas nós temos uma demanda assim enorme nessa área aí do aconselhamento. Então, vamos estreitando aí os nossos laços e eu creio que Deus tem grandes coisas aí para o nosso futuro, né? Que esse seja um tempo realmente bem poderoso na sua vida. Mas sem me delongar mais, eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra. Nessa manhã acho que nós vamos ter 3 preleções, né? Aí durante a tarde nós vamos ter as dinâmicas, nós vamos lidar também com as questões que envolvem mais, né, a questão do REDEC, e a gente pode ter um tempo mais específico para isso.
Mas eu gostaria de compartilhar com você sobre 4 chaves da oração, principalmente aí no contexto da libertação, do aconselhamento. Veja bem, esse negocinho aqui. Uma das principais estratégias do inimigo é apresentar um método de aconselhamento que seja ausente de relacionamento e sensibilidade à voz de Deus. Então, eu costumo dizer que aconselhamento, cada caso é um caso, cada aconselhamento é uma experiência. Não dá para usar esse conceito de uma receita de bolo, né? Uma receita médica mesmo. Então, a chave sempre é essa, muita sensibilidade ao Espírito Santo. Outra coisa é que nós não podemos pensar na oração apenas de forma triunfalista. Às vezes a gente tem essa tendência, né? Aí a gente ensina um pouco sobre o Davá de Deus, aquela oração criativa, uma oração de autoridade que muitas vezes é oportuna em muitas questões e situações, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com o triunfalismo, né? Quando você às vezes começa a prometer mundos e fundos, mas você não está dando subsídios para que realmente essas coisas realmente aconteçam, fluam. E o triunfalismo na libertação, gente, é um desastre. Quando a gente pensa numa libertação triunfalista, principalmente aquela coisa de quebrar a maldição, eu quebro a maldição, né? É bem desastroso. Então, oração é relacionamento, e relacionamento com Deus é o que faz tudo funcionar, é o que vai fazer a nossa vida espiritual funcionar. Então, a gente sempre tem essa questão, por que algumas orações não são respondidas, né? E é muito comum a gente ver orações que não são respondidas, né? Tem inclusive orações que até Deus não responde por misericórdia mesmo. Tem um provérbio que fala: aquele que aparta o seu coração de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Veja bem como que uma oração pode se tornar até abominável. Então, uma grande chave, principalmente no ministério do aconselhamento, é a gente saber orar. E aí no livro de Lucas, nós temos 4 orações. Jesus colocou a oração em 4 dimensões diferentes que determinam essas 4 chaves. São 4 chaves aí na oração, tá? Nós vamos... aqui o mapa da nossa palavra, né? Lucas 18, 9 a 14. Lembra daquela parábola lá do fariseu e do publicano? É você aqui se aproximar de Deus como Salvador. E nós vamos ver aqui a grande chave, dessa oração está na humilhação. Lucas 11, de 1 a 4, uma outra dimensão, você se aproximar de Deus como Pai. Isso aqui é uma outra conversa, né? Você se aproximar de Deus como Pai. A oração do Pai Nosso. E a chave aqui, a grande chave aqui, está na intimidade. Lucas 11, de 5 a 13, você se aproximar de Deus como um amigo, lembra daquela parábola do amigo inoportuno? Então, a grande chave aqui está na consideração, caráter, consideração. Isso também é uma outra conversa. E, por fim, ali, Lucas 18, de 1 a 8, você se aproximar de Deus como juiz. E talvez aqui no contexto de qualquer libertação, aconselhamento, atendimento, talvez essa seja aqui uma das principais instâncias da oração, um dos principais discernimentos, essa abordagem.
essa identificação de Deus como juiz, porque às vezes você vai ter que estar intermediando, né, ao mesmo tempo representando Deus na intermediação de alguns conflitos que não são coisas simples, Então nós temos aí a famosa parábola do juiz iníquo, e nós vamos ver que a grande chave, por incrível que pareça, está no adversário. Eu sei que quando a gente fala adversário, você vai pensar no diabo, mas nem sempre o adversário é o diabo. Inclusive, o adversário pode ser a gente mesmo. Eu costumo dizer, o maior inimigo que nós temos que enfrentar na vida, às vezes, somos nós mesmos, né? Então, veja bem, vamos tentar caminhar nisso aí rapidamente. Então, a primeira chave aí da oração, Lucas 18, 9 a 14, fariseu e publicano, você se aproximar de Deus, reconhecendo Ele como Deus Todo-Poderoso, Senhor. E por isso que nesse tipo de abordagem, gente, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, nós precisamos nos humilhar. Uma oração de humilhação e muita fé na misericórdia de Deus. Aliás, uma das coisas que eu aprendi desde cedo realmente é exercitar muita fé na misericórdia de Deus, porque as misericórdias de Deus são as causas de não sermos destruídos, não é? Quanto maior a sua humilhação, mais você ativa a misericórdia de Deus. Arrogância repele a misericórdia de Deus. É impressionante, né? Por isso que realmente as pessoas arrogantes, elas se desconectam da graça, né? Então, nessa parábola, Jesus confronta uma religiosidade esvaziada de humildade. Por isso que um dos principais atributos de qualquer conselheiro, gente, é muita humildade, né? Às vezes a gente eu chego aqui para ministrar, eu chego para atender uma pessoa, eu já chego assim pedindo a misericórdia de Deus. Deus, porque, puxa vida, a gente é tão limitado, não é verdade? É tão limitado. Então, situações de prestação de contas que nós temos que lidar com o senhorio de Deus, né? Quando a gente olha ali a oração de Neemias, quando se estuda ali Neemias no capítulo 1, você vê, é uma oração de humilhação, né? O povo vinha, né, de um quadro ali de cativeiro, o pecado levou eles realmente um castigo de 70 anos. Então Neemias já começa a falar, você tem alguém errado nessa história toda, nesse desastre que aconteceu com Jerusalém. Se tem alguém de errado, somos nós, porque o Senhor já nos avisou lá atrás. Se nós endurecêssemos o nosso coração, se nós nos afastássemos de Ti, que nós teríamos espalhados por toda a terra, seríamos espalhados. Então, Jesus, ele fala essa parábola, né? 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano, jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu sei que quando a gente olha para essa história que Jesus está contando, porque é uma história assim muito direta, muito confrontativa, mas o sutil é que, às vezes, esse tipo de oração arrogante a gente faz sem perceber, porque isso está na nossa motivação. Às vezes, né, você está numa fase boa, que as coisas estão fluindo. Eu já me peguei fazendo orações assim, né? E de repente Deus te dá aquele choque de realidade. Eu falei: rapaz, eu estou saindo desse lugar,
da humilhação. A gente nunca pode sair desse lugar. Então, não tem muito o que explicar aqui, né? Jesus foi direto e reto, expondo a motivação corrupta dos religiosos na oração, espiritualizar a arrogância, agir com dissimulação. Esse religioso, ele comparou, condenou, tentou provar para Deus o que ele era, até o que ele não era. E essas coisas realmente não funcionam, né? Então, entenda um princípio sobre a justiça divina. Quem se exalta é humilhado, quem se humilha é exaltado. Mesmo que a verdade esteja contra você, a sua humilhação pode te salvar. Você pode estar, vamos dizer assim, arrebentado na vida, ou você, de repente, está atendendo uma pessoa assim, que você vê que a pessoa está destruída, massacrada, não é? Mas é impressionante como que a humilhação tem o poder de reverter todo aquele quadro. Foi o que aconteceu em relação a esse homem que não tinha coragem nem de levantar os olhos para falar com Deus. Mas ele se humilhou. Então, veja bem, tem muitas situações numa libertação que a chave vai ser essa. A chave vai ser a humilhação. A humilhação muda sentenças. É impressionante. Esse é um princípio da justiça divina. A sua humilhação vai te justificar diante de Deus. Quando a gente olha a história lá de Naamã, né, essa foi a grande dificuldade, Deus levar esse homem que era tão bem sucedido lá nos seus empreendimentos, né, a uma humilhação profunda. E quando ele decidiu realmente se humilhar, ele foi radicalmente curado. Quando a gente olha lá também a história do rei Ezequias, que veio já uma sentença de morte. Ezequias, coloca a sua casa em ordem, que você vai morrer, você não vai viver, você vai morrer. Essa doença que você está com ela vai te matar, não é? Mas, de repente, Ezequias, ele não recebe aquilo de uma maneira passiva, muito pelo contrário, ele se humilha diante de Deus. A Bíblia não fala o conteúdo ali da conversa que ele teve com Deus, mas a Bíblia fala que ele chorou copiosamente, que ele teve uma humilhação tão forte, que o Espírito Santo foi lá no profeta Isaías, volta lá. Né? Mudou a sentença. A humilhação muda sentenças. Então, veja bem, muita coisa numa libertação é resolvida com esse tipo de oração. Se tem uma coisa poderosa na libertação, é a humilhação. Passando aqui esse negocinho. Oi? Mas eu estou apertando, ela não está indo. Segundo ponto que nós vamos falar aí é a oração do Pai Nosso. Você se aproximar de Deus como Pai. E nós vamos ver que tem muita coisa na libertação que a chave está aqui, gente. Está nessa intimidade. Você levar a pessoa a esse nível de intimidade, para isso, é lógico, né? Nós vamos ter que lidar com aquelas feridas, as famosas feridas da orfandade, né? Mas a chave está na intimidade. O segredo lá de Maria em relação a Marta, se você vê bem naquele episódio lá da morte de Lázaro, as duas falaram a mesma coisa com Jesus. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As duas falaram a mesma coisa. Só que uma tinha intimidade, a outra não. Então, se tem uma coisa que é um divisor de águas, realmente, num aconselhamento, né? Numa situação onde determinados Lázaros precisam de ser ressuscitados, né? É a intimidade. Você coloca Deus
no seu lugar de honra, você santifica o seu nome através de uma oração temente e coerente, né? A gente não tem tempo aqui para estudar toda a oração do Pai Nosso, né? Mas a essência é essa. O coração dessa oração, inclusive, está na rendição, seja feita a tua vontade, rendição, né? Aliás, um dos maiores segredos da vida espiritual é a rendição, né? Isso é você ser manso. A pessoa mansa é a pessoa que se rende a Deus com facilidade, né? É a pessoa que não reluta com a vontade de Deus. Então, nessa oração, você já aprendeu que será julgado pela maneira como você julga os outros. Você aprendeu esse princípio, que na medida que nós medimos, nós seremos medidos. Então, como é que você vai orar? Perdoa assim como nós temos. Obrigado. Como você perdoa como nós temos perdoado, né? Estenda a graça a qualquer um e a todos. Isso vai te proteger do mal e basta. Então, a posição de filho estabelece um mais elevado nível de favor. Sim ou não? É difícil uma pessoa que vai encontrar mais favor de uma pessoa do que o próprio filho. Então, pela entrega, pelo quebrantamento, né, a gente vai experimentar essa intimidade com Deus. Confiança gera rendição, rendição aprofunda a intimidade e grandes libertações acontecem aqui. Quando você chega nesse lugar de intimidade ou você conduz pessoas a esse lugar de intimidade com Deus. Inclusive, eu acho interessante que no Evangelho de Mateus, Jesus fala assim: orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Vosso Pai Celestial sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. A sinceridade com o Pai, gente, fala mais alto que qualquer protocolo humano que você possa querer usar para convencer a Deus. A linguagem aqui da intimidade. Então, Jesus enfatiza a importância da gente orar de maneira simplificada, né? Menos detalhe e mais confiança na sabedoria e no conhecimento de Deus. Então, uma das coisas que eu aprendi assim muito cedo na minha vida espiritual, porque no início eu aprendi, assim, as pessoas ensinavam quando você ia orar, você tinha que dar muito detalhe para Deus. Né? Principalmente aquele idealismo, né? Quando a pessoa quer um cônjuge, Senhor, eu quero uma pessoa assim, 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 e fazia uma lista de coisas. Eu aprendi que é o contrário. Entende? A oração mais poderosa que tem não é você ficar dando muito detalhe para Deus, é você entregar esses detalhes para Deus. E você fala: Senhor, o Senhor sabe muito melhor do que eu preciso. Está nas suas mãos. E é impressionante como o melhor de Deus sempre acontece a partir disso, quando você entrega o seu preferencialismo, né? Agora, trazendo isso aqui, principalmente para o contexto da libertação, né? A libertação, normalmente, assim, principalmente no início, né, os libertadores gostam muito disso, das repetições. Aquela lista de pecados e demônios. Vamos fazer uma repetição aqui. Vamos renunciar aos demônios. E, cara, os caras inventam demônio que não acaba mais, né? Lógico, a gente sabe que para todo pecado existe um espírito de natureza correspondente, né? Mas quando você vai amadurecendo, ao invés de você ficar fazendo uma lista, uma ladainha de repetição, libertando a pessoa, você simplesmente discerne as fortalezas, né? Você entende como aquele processo foi construído na vida da pessoa. E a partir do momento que você entende como uma fortaleza foi construída na realidade específica daquele indivíduo, você sabe como desconstruir
e no aconselhamento você só coloca as chaves nas mãos da pessoa, e a pessoa, quando vê, experimenta uma libertação tremenda, né? Isso é intimidade. Essa intimidade. Então, se tem algo realmente que vai ser chave no aconselhamento, não só você ter essa intimidade com o pai, mas a gente poder desbloquear o caminho que impede as pessoas de terem isso. Quanto menos intimidade, mais religiosidade, né? O próximo ponto aí, deixa eu ver aqui, ele pôs esse negócio aqui, vamos ver se funciona. Para cá? Aí, valeu. Então, a terceira instância aqui da oração é essa abordagem de Deus como amigo. Lucas 11, de 5 a 13, o amigo inoportuno, você se aproximar de Deus como amigo. Usar a sua credibilidade espiritual em favor dos outros. Então, a chave aqui está na consideração construída. A amizade tem muito a ver com o quê? Essencialmente a ver com consideração, com caráter, não é? Confiança. E nós vamos ver que essa oração é uma oração de intercessão. Pensa num negócio, se você perceber o contexto dessa parábola, dessa história que Jesus conta, o contexto realmente aqui é 100% intercessão. Esse amigo inoportuno, ele não foi pedir um favor para ele. Ele foi pedir um favor para quem? Para uma pessoa que chegou necessitada. Então, o contexto aqui é intercessão. Uma oração de intercessão. A sua motivação é abençoar outros, socorrer, ajudar, né? Então, é o que Jesus fala aí. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho e não tendo que lhe apresentar. Então, Jesus conta a parábola a partir disso. Então, na intercessão, você procura a ajuda de um amigo para ajudar um outro amigo que precisa da sua ajuda. É o poder da amizade. A amizade destranca portas, favores. Então, nós chegamos diante de Deus como amigo, principalmente quando intercedemos por outros. E, normalmente, nós somos constantemente, né, buscados por pessoas nesse sentido. Os relacionamentos têm uma escala de prioridade, né? A gente faz isso sem perceber até, mas os relacionamentos têm uma escala de prioridade. Você dimensiona isso pelo poder da consideração, ou seja, pela liberdade e disposição de importunar ou ser importunado por alguém, tirar o sossego. Honestamente, eu tenho alguns amigos que, honestamente, é muito difícil eu falar não para eles. Porque você tem um lastro de consideração tão grande, não é? Às vezes tem pessoas que você não, lógico, você é um só, você não vai conseguir ter a mesma consideração que você tem com determinadas pessoas, com todos, né? Na prática funciona assim. Então, a consideração tem muito a ver com isso, com essa faculdade, né, de você ser importunado, importunar, tirar o sossego. A nossa importunação, que vem de uma amizade sólida, é bem-vinda diante de Deus. Por isso que se tem uma coisa que nós precisamos fazer é cultivar essa amizade, né, com Deus. Isso move o seu coração. Uma das principais linguagens da oração é a amizade. Tem muita gente que Deus quer ajudar através da nossa ajuda. Não é verdade? Por isso que vem aí o conceito de um chamado. Na verdade, quando Deus te dá um chamado, ele fala: cara, eu estou contando com você para ajudar um pessoal que tem lá, né? Então, isso realmente aqui é uma chave, essa consideração, né? A gente vê várias situações assim, por exemplo, quando você vê lá a situação de Abraão e Ló, né? E
como que Abraão intercedeu, porque Ló ia perecer no castigo de Sodoma e Gomorra. Mas por causa da amizade que Abraão tinha com Deus, então uma chave se virou a favor ali da família de Ló, né? A chave de muitos aconselhamentos e libertações, a chave está na intercessão, que é algo poderoso. E aqui o quarto ponto que nós vamos ver, que é você se aproximar de Deus como juiz. E nós vamos ver aqui que a chave está no adversário. Então essa é uma oração de reconciliação. Esse conceito da reconciliação é muito poderoso. A Bíblia fala: no que depender de vós, tende paz com todos. Quer dizer que do seu lado você nunca vai ter barreira com ninguém. Você vai discernir sempre a natureza da batalha. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é? Uma casa dividida não subsiste. Esse lugar de amargura é um lugar também que te afasta totalmente da graça de Deus. A Bíblia fala que quando Esaú se amargurou, se tornou uma pessoa amargurada, que ele deixou de encontrar o lugar do arrependimento. Fala que ele não achou o lugar de arrependimento. Não é porque o lugar não havia, porque o lugar existe. O lugar é a cruz, ele existe. O lugar de arrependimento, gente, ele é viável para qualquer ser humano. Mas por que as pessoas não acham? Porque ou você escolhe ficar amargurado, ou você se humilha e encontra esse lugar de arrependimento. Para você arrepender, você não pode ficar amargurado. Então isso fala sobre uma luta interior, uma batalha espiritual no sentido de discernir a natureza dos conflitos e reconciliar sem demora. Sem demora. Você não pode demorar. Na desilusão, na amargura. Não, você tem que ser rápido. Você tem que ser o The Flash. Quanto mais rápido você é no sentido de discernir a natureza da batalha, não é? Mais sucesso você vai ter nesse sentido. Então essa é uma forma mais convincente de Deus nos conduzir no caminho da justiça. É interessante como muitas vezes nós precisamos do adversário. Jesus está dizendo isso. Que às vezes você lidar com alguns adversários, isso é uma chave numa libertação. Como lidar especificamente com aquele adversário? Olha só, Mateus 5, 25, depois nós vamos voltar nesse texto, mas Jesus fala assim: se, pois, ao trazeres ao altar a sua oferta, né? O contexto aqui é oferta, gente que está na igreja, adorando a Deus, etc., entra em acordo sem demora com o teu adversário. A chave está em quem aqui? O adversário. Enquanto estás com ele, a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido na prisão. Você está percebendo que muita gente que às vezes nós estamos atendendo, apesar do cara estar na igreja, onde que ele está? Às vezes ele está na igreja fisicamente, mas espiritualmente ele está na prisão. Está na prisão, tem uma prisão. O conceito de uma prisão espiritual. Então Jesus conta essa parábola. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Por isso que é o juiz iníquo, né? Está cheio deles por aí. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Né? Veja bem aqui o contexto dessa história, né? Tem toda a insistência dessa mulher, né? Mostrando que não era uma coisa simples, aparentemente simples de resolver. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disso disse consigo, né? Ainda que não temo a Deus em respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais.
Então, o contexto essencial dessa parábola é perseverança, né? Porém, muitos outros fatores precisam de ser considerados aqui, porque quando você começa a mergulhar na história bíblica e trazer isso para determinadas realidades, né, que frequentam o nosso ministério, então você começa a pensar em muitas conjecturas. Fazer justiça não é uma coisa simples. E muitas vezes um aconselhamento é isso. É você colocar a pessoa no caminho da justiça. E isso não é simples. Por quê? Porque um conflito, às vezes você está lidando com uma pessoa que está num conflito terrível, e um conflito tem muitos ângulos, muitas quinas, muitos lados, principalmente o lado do adversário. Tem até o lado do juiz. Inclusive, a coisa mais difícil é você ter um juiz 100% imparcial. Eu lembro uma vez, eu fui pregar num determinado lugar, o cara que me pegou no aeroporto para me levar para o hotel era um juiz. Aí a gente conversando, ele falou isso, falou, rapaz, ele teve um problema muito sério lá com o pai, batia na mãe dele e tal. Então, todas as vezes que ele ia julgar um caso assim, ele sempre tomava o lado da mãe. E ele começou a ver como que aquilo estava influenciando nos julgamentos dele. Impressionante isso. Então, o conflito, gente, tem muitos lados. A coisa mais difícil é isso, essa imparcialidade, né? Então, essa instância parte aí de uma premissa, nós chegamos diante de Deus como juiz quando nós estamos lidando com um adversário. Não sei quantos aqui já precisaram lidar com um adversário, né? Um adversário no trabalho, na empresa, na igreja, na família. Adversário, conceito de um adversário. Qual que é o principal motivo de projetos fracassados? Conflitos. O que divide uma igreja? Conflitos. O que mais tira pessoas do campo missionário? Relacionamentos. Impressionante. O que mais destrói famílias? Conflitos. Onde as pessoas normalmente estão certas, às vezes estão certas em algumas coisas, mas estão totalmente erradas em outras. Então, essas questões não são simples, principalmente como conselheiros, nós vamos enfrentar questões assim, questões difíceis. Então, existem situações que carregam expectativas divergentes, conflitos relacionais, às vezes até ilegalidades. Quantos já atenderam uma pessoa que essa pessoa está compartilhando com você até uma situação de ilegalidade dela? Você fala, cara, como é que eu lido com isso? Né? Pendências espirituais, às vezes feridas conjugais, familiares, geracionais, territoriais, financeiras. E essas situações, elas não vão se resolver imediatamente, só com uma oração de humilhação, ou com um ato de intimidade. É uma outra instância. Nós temos aqui uma outra conversa. Isso, então, demanda uma instância judicial. Um juiz ou um tribunal precisa de julgar. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele tenta levar eles para esse nível de maturidade, falando, gente, vocês não sabem julgar as questões que estão acontecendo entre vocês, precisa de um tribunal lá fora, humano, de ímpios, vocês vão julgar os anjos. Então, é muito importante a gente entender que uma das principais qualificações de um conselheiro é essa atribuição de um juiz, às vezes. Né? E como juiz, às vezes você não vai tomar o lado de um ou de outro, você vai tomar o lado do relacionamento. Né? Esse é o trilho da natureza de Deus. Então, é muito importante essa instância judicial. Então, por exemplo, pensa na posição de Deus quando duas pessoas estão orando a ele de forma divergente. Lembra lá a história de Abraão, né? Arrumou uma confusão com duas mulheres. Tinha a Sarai e a Agar. E aquele negócio virou um conflito terrível na família de Abraão. Não é? Você vê
duas orações ali. Se você perceber, você vai ver o clamor de Sarai, mas você vai ver o clamor também de quem? Da Agar. E às vezes uma oração contrária à outra. Como é que você lida com uma bagaça dessa? Né? É só a misericórdia de Deus. Então Jesus, nessa parábola, ele fala sobre essa importância de você orar sem desfalecer, deixando claro que esse processo vai nos afetar e pode se tornar, inclusive, mais longo e mais confrontador do que a gente imaginava. Nós teremos que suportar o processo, que no final vai gerar uma transformação tremenda. É impressionante como esses processos espirituais na vida das pessoas é o que mais geram mudanças sustentáveis. Então, a história aqui se resume num conflito, né? Aí a viúva e o seu adversário. Não temos os detalhes aí do conflito, mas parece um negócio assim complexo. O fato da mulher ser viúva, é lógico, né? Não tinha um marido para protegê-la. Isso chama a atenção, vamos dizer assim, chama a atenção de Deus em seu favor, mas tem o lado do adversário. No caso da parábola, o juiz não quis atendê-la, mas devido à sua insistência, quer dizer, ele dá um parecer favorável a ela. No fundo, se você for ver, era só para ele não ser mais importunado. Né? Então você vê que é uma situação complexa aí. A história... Então, nessa instância, Jesus coloca a oração no reino de Deus na dimensão de você recorrer a Deus como juiz. Veja bem, na primeira instância, nós nos aproximamos de Deus como Salvador. Na segunda instância, nós nos aproximamos de Deus como Pai. Na terceira instância, você se aproxima de Deus como amigo. Mas nessa instância, agora, é você se aproximar de Deus como sendo um juiz, né? Um juiz. Deixa eu ver aqui onde é que a gente está. Então, algumas aplicações. Veja bem, nessa parábola do juiz iníquo, juiz injusto, Jesus, obviamente, não está comparando Deus com esse juiz injusto, tá bom? Muito pelo contrário, ele está fazendo um contraste, dizendo que se até um juiz injusto resolveu um caso para não ser mais importunado, muito mais Deus, o juiz de toda a terra, vai lidar com os nossos conflitos. A natureza de Deus é sempre o quê? Justa e conciliadora. Então, eu sei que todos nós temos uma certa tendência de evitar determinados conflitos. E nós sabemos que uma das grandes chaves de uma libertação, do ministério do aconselhamento, são essas conversas corajosas, né? Essas reconciliações cirúrgicas, confissões cirúrgicas, traumáticas, não é? Que a gente não gosta muito, mas é impressionante como Deus está nesses negócios. Né? Deus está na verdade. Ninguém ganha uma guerra contra a verdade. Outra coisa, você já percebeu que algumas situações de aconselhamento, oração, libertação, enfermidades, etc., envolvem um conflito espiritual que impede uma resposta imediata de Deus? Quantos já lidaram com um caso aqui que você usou todos os seus argumentos de conselheiro e, cara, olha, não resolveu. Não resolveu. Parece que nem fez efeito. Então, como conselheiros e intercessores, a gente sente isso claramente no nosso espírito, que nós ainda não estamos entendendo totalmente aquela situação. Quando a gente pensa nesse conceito do tribunal, espiritualmente falando, mas e até fisicamente, né? Um tribunal é um lugar tenso, onde você tem uma disputa de argumentos, apresentação de evidências, não é? Por isso assim, que o tribunal ele visa isso, enxergar realmente não só um ponto de vista, mas todos os pontos. Você tem vários lados no tribunal, como a gente falou, né? Detalhes aí podem se tornar decisivos.
Então, esse conflito não acontece do jeito que normalmente nós imaginamos, né? A nossa cosmovisão de batalha espiritual, muita aquela coisa de anjo brigando com o demônio. Mas, na verdade, a cosmovisão bíblica não é... Você não vê na Bíblia anjo brigando com o demônio. Você não vê isso. Você vê, na verdade, tribunais. Os tribunais, né? Os julgamentos. Nós vamos ver que a Bíblia é um livro de julgamentos. E como que esse conceito é poderoso nas Escrituras e frequente, né? Então, muitos conflitos, assim, eu costumo dizer, no módulo 1, a gente dá até uma enfatizada nisso, que às vezes tem casos de libertação que você se vê ali realmente num tribunal. Você está tentando tirar a pessoa de uma situação realmente de condenação a qual ela já se encontra. Porque se ela está presa, é porque, né, ela... É esse conceito. Houve uma sentença. Essas sentenças podem e devem ser revertidas? Sim, mas vai ter um caminho, ok? Então, o tribunal de Deus, onde ele se assenta como juiz, é um assunto central nas Escrituras. A Bíblia começa com o julgamento de Adão, termina com o julgamento das nações. Se você for ver mesmo ali, bem no início da Bíblia, já tem o julgamento de Adão, Eva, vem sentenças, não é? Então, depois você vai ver o julgamento de Caim, você vai ver o julgamento de Babel, você vai ver o julgamento do mundo pré-diluviano, o julgamento de Sodoma, o julgamento dos filhos de Jacó na chacina dos siquemitas. Então, você vai percebendo como que os juízos de Deus, como diz o salmista, os juízos de Deus, os julgamentos de Deus estão em toda a terra. Às vezes, a gente, lógico, a gente não tem o conhecimento que Deus tem, né? Porque ele é onisciente, então a gente não percebe como esses julgamentos estão fluindo. Às vezes você vai perceber mais isso quando você entra numa situação específica que é da sua competência, porque você está atendendo a pessoa. Aí passou a ser da sua competência. Aí você, às vezes, vai ter uma compreensão, né, bem mais ampla do que está ocorrendo. Mas observamos isso também no papel corretivo exercido pelo ministério profético, né? Quando você estuda sobre o ministério profético na Bíblia, isso é muito presente. O profeta é a conexão entre o céu e a terra, na perspectiva do tribunal divino. Muitas vezes, quem é que está trazendo as sentenças do tribunal de Deus para a terra? O profeta. Elias sentenciou o governo de Acabe e Jezabel a 3 anos e meio de fome. Pô, fechou os céus. Ele só comunicou a sentença. Natã conectou Deus com a sentença espiritual que pesava sobre ele, dando a ele, inclusive, uma oportunidade de reverter aquele quadro. Não é? Você vai ver na Bíblia lá o julgamento de Nabucodonosor, o julgamento de Belsazar, né? A queda de Babilônia. Lembra? Quando uma mão escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Upharsim, pesado foste na balança, achado em falta, o seu reino passou de ti, não é? O julgamento do credor incompassivo, que é uma história que o próprio Jesus contou, não é? Porque quando você, assim, você tem que fazer a diferença entre o que é o evangelho e o que é o reino de Deus. O evangelho é a mensagem da salvação. Né? As boas novas da salvação. Não confunda a mensagem do evangelho com a mensagem do reino. O reino de Deus, gente, a conversa do reino de Deus é uma conversa de prestação de contas. É uma conversa de julgamento. Você estuda ali a parábola dos talentos, Jesus vai do céu no inferno em 2 segundos. Ao que tem será dado, terá em abundância, o que não tem, até o que tem será tirado. Então, assim, quando Jesus está ensinando sobre os princípios do reino, realmente é um outro tom. E aqui nós temos esse clamor da viúva. Julga a minha causa contra o meu adversário. Então, a importância de lidar com o adversário. A chave aqui está onde? No adversário, na reconciliação. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqui é interessante a gente ver o diabo nessa perspectiva também de um adversário, né? A gente ensina isso aí no módulo 1. O conceito específico de adversário, aqui, se você perceber bem,
Não é um demônio furtivamente tentando te atacar. Quando Pedro fala aqui que o diabo, vosso adversário, está em derredor, bramando como leão. Não é só um demônio furtivamente querendo te destruir. Não é isso. Mas a linguagem aqui, se você for estudar etimologicamente esse termo, é um advogado de acusação usando todos os argumentos possíveis, vamos dizer assim, bramando como um leão, né? Pensa num promotor de justiça, num tribunal com argumentos convincentes contra alguém, né? Então, essa palavra adversário, em ambos os textos, inclusive da viúva, né? É a palavra antidicos, que significa um oponente num caso judicial, aquele que impetra uma ação judicial contra você. É um termo jurídico, levando esse conflito para uma resolução legal. Então, isso deixa claro que o diabo está, vamos dizer assim, exercendo uma função, né? Está operando de uma posição jurídica, reconhecida pelo Tribunal Celestial, né? No módulo 1, a gente explica isso, né? Satanás, estranhamente, ele é o advogado da vítima. Ele é o advogado da vítima. Assim, vamos colocar dessa forma, assim como Jesus é o advogado do pecador, o diabo é o advogado da vítima, não é? Quando a gente vê lá em Gênesis 4, a voz do sangue do seu irmão está chegando até os céus. Né? Então, quem que é a voz de um sangue inocente derramado? Quem que é a voz do sangue de uma pessoa assassinada? O acusador, né? Exatamente o acusador. Então, a gente vê um tribunal. Quando você estuda ali o tribunal de Caim, você observa isso. Que a partir do momento que tem alguma evidência sólida que realmente essa vítima, estranhamente, vai ser representada aí por Satanás, né? Espiritualmente falando. Obviamente, vamos dizer assim, por isso que o diabo não pode chegar e destruir uma pessoa que ele queira destruir, né? Ele precisa de elementos, né? Precisa desses argumentos. E realmente, se tem algo de sustentável, o inimigo não vai deixar com que a pessoa prossiga no propósito de Deus, né? Essas questões vão ter que ser resolvidas. Temos que lidar com o adversário nessas questões, que podem ser pessoas, instituições, né? Às vezes até questões espirituais. Precisamos lidar com essas acusações pendentes e a chave está na reconciliação. Então, olha só, de uma perspectiva celestial, em Apocalipse 12, versos 10 e 11, eu acho muito interessante esse texto. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Olha só, né? Você entender a intensidade do papel de Satanás nessa perspectiva aqui, né, de um tribunal de Deus. E fala assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, não amaram a sua vida mesmo em face da morte. Então, o acusador é aquele que nos resiste no tribunal de Deus. A palavra aqui é uma palavra um pouco diferente, que quando fala que os acusava, né, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, a palavra aí é categóreo, que significa acusar diante de um juiz, obedecendo os ritos de um julgamento. Então, vamos dizer assim, é uma pessoa que, categoricamente, nos ritos de um julgamento, obedecendo todo o protocolo de um julgamento, está estabelecendo uma acusação, uma demanda. Acho isso muito interessante. Para a gente que trabalha com aconselhamento, você ter essa cosmovisão de como o mundo espiritual funciona, a gente às vezes muda tudo.
não é? Por isso que a gente sempre fala, a gente nunca assim, é difícil às vezes a gente idealizar uma libertação. Quando a gente fala se lidar com as maldições, né? Eu sempre falo, eu não gosto desse conceito de quebrar a maldição, né? Como se fosse uma chave liga-desliga, porque não funciona assim. Maldição, você está lidando com determinadas consequências que muitas vezes elas já estão por si mesmas, né? Foram violações, foram transgressões que já impõem algumas sequelas que são permanentes. Então o que você vai tentar é amenizar aquele quadro, né? Mas quando você se vê dentro de um contexto de um tribunal, você como conselheiro, gente, é impressionante como muitas sentenças podem ser mudadas, amenizadas nesse contexto, né? Mas na realidade é essa, porque quando a gente pensa assim daquela maneira mais, como é que fala assim, mais básica, né? Puxa vida, Jesus já morreu para que todos nós tenhamos uma vida vitoriosa, liberta, mas por que isso às vezes não acontece na prática? Por que muitas questões estão emperradas e não avançam? Então, a gente vê que tem situações que às vezes estão aí agarradas, né, desse famoso tribunal de Cristo. No fundo, o tribunal de Cristo nada mais é do que um chamado à santificação. E a gente vai precisar de lidar aí com essas questões. Então, é interessante porque tem esse texto aí, que é o próprio Jesus que disse, né? Em Mateus 5, 21, que ele fala esses conceitos, algumas implicações para quem provoca o prejuízo. Ele fala sobre encolerizar sem motivo, aí ele fala sobre um tribunal humano vai julgar isso. Chamar o seu irmão de raca, amaldiçoar, ofender injustamente. Esse termo aqui está falando realmente de uma maldade gratuita, né? Principalmente no contexto eclesiástico. Então ele fala sobre um sinédrio, a palavra ali é sinédrio, um tribunal religioso. Muitas questões, gente, como que é importante esse conceito do sinédrio na igreja? Nós perdemos muito isso. Né? Tem questões, por exemplo, tem muitas questões que são dificílimas, que é importante você ter um ancianato. Hoje a nossa liderança trabalha muito assim com ancianato, né? Onde pessoas maduras vão julgar aquela questão específica. E aqui Jesus também fala aí sobre chamar de louco, basicamente seria tentar ignorar o seu erro. Aquelas pessoas que fazem as coisas e não querem assumir nada. Então Jesus usa aqui uma linguagem forte, falando sobre o fogo do inferno, o tribunal de Deus. Aquilo que nós tentamos passar despercebido de todos, Deus julga. Por isso que tem muita coisa que está acontecendo, mas por que isso está acontecendo? Então, quando nós olhamos para esse mundo e vemos tanto inferno, às vezes a gente não consegue discernir, entender bem os juízos de Deus. Mas ele termina com esse conselho: entra em acordo, e aqui, né, no literal é você desejar o bem, você resolver, entre em acordo sem demora com o seu adversário, o antidicos. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue o juízo ao oficial de justiça, seja recolhidos à prisão. Em verdade, te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Então, isso aqui, essa colocação que Jesus faz, gente, isso aqui é uma chave, às vezes, no processo de aconselhamento, né? Um quebrantamento antecipado pode evitar muito desgaste. Alinhar a sua oração, a sua ação com essa natureza reconciliadora de Deus. Seja humilde, honesto, verdadeiro, justo. É interessante como que a partir disso nós vamos ficar surpreendidos com a intervenção de Deus, né? E aí a Bíblia fala, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, a palavra do seu testemunho, né, que é o que glorifica o sacrifício de Jesus,
que é a palavra do testemunho? Nada mais é do que o fiel relato do fato. É a verdade dita com verdade, sem distorções. Uma admissão corajosa de uma verdade que nos prejudica, que nos condena, que nos expõe. Gente, esse é um ponto contundente numa verdadeira libertação. O princípio do réu confesso. Em um tribunal humano, a confissão do réu o condena. No tribunal divino, a confissão do réu o liberta. Por incrível que pareça. Quando você vê lá o julgamento de Davi, quando Davi finalmente confessa publicamente, né, o pecado, pequei, não morrerás. Da sentença de morte a uma sentença de vida. Virou a chave. Então essa, talvez, é a principal doutrina de Satanás. Não tem uma doutrina mais poderosa de Satanás do que essa. Jogue a sujeira para debaixo do tapete. Venha para a escuridão. Então vem aquele ditado, né? Quando você cala, o inimigo fala. O que dá voz para o inimigo? O seu silêncio. As mordaças, né? A dissimulação, as trevas, que você opta por elas. Quando você fala, o inimigo cala. Quando você traz para a luz, você dissipa as trevas. Então, as crises, gente, não vêm para desajustar. As crises não vêm para desajustar as coisas na nossa vida, mas para ajustar. Se nós não estamos ajustados, nós perdemos o que Deus quer fazer e aquilo que Ele quer nos dar. E num aconselhamento você vai fazer isso, você vai ajustar as coisas, né? Tudo que se desajusta se distancia do propósito e acaba se perdendo. Às vezes, você já viu coisa que começa bem, gente que começa bem, daqui a pouco o quê? Desajustou. Desajustou. E aí, perdeu. Quando vê, foi um aborto ministerial, né? Um aborto espiritual. Quanto maior a velocidade, até quando a gente pensa assim ministerialmente, gente, às vezes todo ministério começa lento, né? O ministério começa lento, mas ele vai ganhando o quê? Velocidade. E quanto mais velocidade, mais ajustadas as coisas precisam estar. E quando a gente fala de ajuste, principalmente são o quê? Relacionamentos. Mais ajustados. Eu não sei quantos já dirigiram um carro com rodas desbalanceadas. O volante começa o quê? Tremer, trepidar, e essa trepidação, inclusive, acaba danificando todo o sistema de direção e amortecimento do carro. Quanto maior a velocidade, mais ajustado. Mas assim, a coisa tem que estar. Então, ajustado significa você ir em direção ao que é justo. Deus vai ser a sua retaguarda. O juízo vem para aferir a medida da igreja. A estatura de varão perfeito. Então, o juízo vem para medir e ajustar aquilo que está fora do prumo. Muito importante a gente ter esse entendimento. Isso aqui é um divisor de águas, às vezes, num aconselhamento. Por isso que é tão importante essa nossa também identificação com o juízo de Deus. Deus como juiz. Quando a gente fala em juízo, a gente às vezes pensa muito em condenação, mas o contexto não é esse. O contexto da palavra juízo não é condenação, é exatamente ajustar. Ajustar. O juízo de Deus vem para ajustar as coisas. Eu sempre falo, depois, quando Deus julga uma pessoa, o próximo passo é que Deus vai usar essa pessoa. Quando Deus julga o ministério, o próximo passo é que Deus vai usar esse ministério. Esse é o propósito de Deus. Amém? Então, são essas 4 chaves. São chaves aí da oração, um aconselhamento que podem ser um divisor de águas. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e que realmente o Senhor possa nos alinhar, Senhor.
com a sua vontade, que o Senhor possa refinar a nossa capacidade de aconselhar, de ajudar os outros. Nós oramos que realmente o seu Espírito possa aperfeiçoar o nosso íntimo, aquilo que nos concerne. E que realmente o Senhor possa fluir através das nossas vidas e ministérios. Em nome de Jesus. Amém.